Outra passagem complicada da Bíblia é essa aqui, 2 Reis, capítulo 2, versículos 23 a 25. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículos 23 a 25. Vamos ver aqui. Bom, pela imagem que está aparecendo aí na tela, você já imagina que passagem é essa. Se não, você vai ouvi-la agora pela primeira vez e vai se assustar com ela. Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombaram dele, dizendo: Suba, seu careca! Suba, seu careca! Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram a 42 deles. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Uau! Esse texto, que já é assim dantesco por natureza, ele fica pior ainda quando a gente lê isso em algumas traduções da Bíblia, como a Almeida Revista Antiga, que traz assim: e Eliseu estava subindo quando uns meninos, até algumas Bíblias em inglês no passado traduziam os meninos, a minha traduziu rapazinhos, né? Meninos. Qual o sentido disso? E eu já vi até um ateu uma vez num podcast falando assim, olha que absurdo essa Bíblia. Só porque uns meninos, criança, gente, na rua, quem nunca viu na rua criança brincando? Umas crianças ficaram debochando da careca do profeta. Esse Deus de amor que vocês pregam na Bíblia mandou 2 ursas despedaçarem crianças. Bom, esse é o problema de ler a Bíblia fora de contexto. Vamos ver o contexto, que contexto envolve não apenas a cultura, como os exemplos que eu dei, mas contexto envolve também mapa, geografia. Vamos olhar no mapa. Olha aí. Essa seta está mostrando a região de Betel, onde esse episódio aconteceu. E se você ler a Bíblia de um modo geral, você vai ver que o rei Jeroboão transformou Dan e Betel em 2 centros de paganismo e idolatria. E o reino do norte, que era o reino de Israel, capital Samaria, que aparece aí no mapa para vocês, ele estava tomado dessa idolatria. Então, quando um profeta do Senhor levantava contra a idolatria, ele estava falando contra algo que estava dominando todo esse lugar. Seria como se um flamenguista fosse falar mal do Fluminense na própria arquibancada da torcida do Fluminense, ou vice-versa. Tá certo? Imagina alguém do time adversário falando mal do time adversário ali no reduto deles. Foi o que aconteceu com profetas como Elias e Eliseu. E olha o que diz Amós, capítulo 7, versículos 10 a 13. Amós, capítulo 7, versículos 10 a 13. Então, Amazias, o sacerdote de Betel, veja, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Deus. A terra não pode suportar mais todas as suas palavras. Amós era um dos profetas, assim como Eliseu, que estava pregando o monoteísmo, que estava pregando a adoração ao Deus único, sem idolatria. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Ou seja, esse homem falou com o rei: olha, o Amós está falando coisas perigosas para nós aqui, o senhor não pode ficar parado. Depois Amazias disse a Amós: saia daqui, vidente, fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá, onde você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Ou seja, o Amazias falou: olha, Amós, você está pregando o Deus único? Vá pregar lá na Judéia. Lá em Judá, melhor dizendo. Judéia não, em Judá. Não pregue aqui não. Se você continuar aqui, você vai morrer. Então note que o ambiente era completamente hostil aos profetas de Deus. Então Eliseu, assim como Amós, estava pregando uma verdade indigesta para uma sociedade que era idólatra.
Aí aquelas crianças que aparecem ali, pode colocar ali para vocês, a palavra hebraica que aparece para elas é Nearim Ketavim. Nearim Ketanim significa, Nearim literalmente é jovens, não é criança. Por exemplo, Nearim é usado para falar dos soldados, dos servos de Davi, em 2 Samuel capítulo 2, versículo 14. Nearim é usado para falar de soldados em 1 Reis capítulo 20, verso 14. Nearim é usado para descrever Isaac, já adolescente, se bem que aí seria no singular, Nearim está no plural. E Near, né, que a gente traduz Nearim no plural, seria usado também para Salomão quando foi coroado sendo um jovem adulto. Então, Nearim, que é um plural, significa um jovem, quase jovem adulto, um adolescente, talvez, tá bom? E Ketanim significa pequeno, mas não pequeno no sentido de criancinha, pequeno no sentido de menor em termos sociais. Por exemplo, em 1 Samuel capítulo 16, verso 11, fala que Davi era o menor dos seus irmãos. Mas Davi não era uma criança, era um adolescente. Então volta para mim. Quando o texto fala que alguns Nearim Ketanim apareceram ali, está falando de adolescentes pequenos no sentido social, no sentido moral. Adolescentes arruaceiros. Esses que eram o grupo que estava ali. Aí você talvez fale para mim, tudo bem, Rodrigo, mas eles só estavam debochando do profeta. Era motivo de trazer uma ursa para despedaçar todo mundo? Não, eles não estavam apenas debochando do profeta. Olha a importância de entender o contexto social. Lembra que eles gritaram para o profeta? Sobe careca, sobe careca, sobe calvo. Aquilo é uma expressão de desagravo muito sério. Eu vou mostrar algumas passagens bíblicas para você. Isaías capítulo 3, versículo 24, pode colocar na tela, fala, em vez de belos penteados haverá calvície, sinal de vergonha. Isaías 15, 2 a 3, os moabitas rasparão a cabeça em sinal de humilhação total. Jeremias 47, verso 5, Gaza raspará a cabeça. Ezequiel 7, 18, eles rasparão a cabeça como gesto de vergonha. E além disso, quando eu pego esses tabletes que você está vendo aqui, olha, esse tablete é um tablete assírio-babilônico chamado Namburbi, que são rituais para a reversão do mau presságio. E uma das coisas que esses rituais falam é que um homem careca é um homem que está sem a proteção dos deuses. Então ele pode ser atacado por demônios ou por qualquer um. Percebeu? Tanto é que eu quero mostrar mais uma passagem para vocês. Levítico capítulo 13, versículo 40 a 44, fala o seguinte sobre os leprosos. E diz, quando uma pessoa era calvo por uma calvície natural, tudo bem, nada aconteceria com ela. Mas se a calvície dela demonstrasse sinais que pegava daqui de trás para frente, e ela era leprosa, é porque ela era um sinal de que ela estava sob maldição. Então veja bem, embora a Bíblia reconhecesse que havia calvície natural, também o ato de chamar alguém de calvo, de careca, e essa pessoa está de fato calva, era uma maneira de dizer que ela estava sem a proteção dos deuses, que ela era uma leprosa, que ela estava possuída por um demônio, conforme os textos assírios. Então o fato daqueles jovens gritarem para ele, suba careca, suba calvo, pode ser que eles estavam querendo matar o Eliseu. Porque Elias já havia subido para o céu e muitos interpretaram que Elias havia morrido. Então poderia ser uma paródia. Assim como Elias subiu, sobe também careca, nós vamos matar você agora. Em outras palavras, aquele bando de arruaceiros, e eram dezenas, porque a Bíblia fala que a ursa matou 42 daqueles jovens, então havia mais, eles estavam colocando a integridade física do profeta em risco. E nesse momento vieram duas ursas e atacaram aqueles meninos, livrando o profeta. Ou seja, não foi um capricho divino, mas foi
Foi um livramento dado por Deus àquele profeta. E antes que você fale assim, mas eu não acredito nisso não, Rodrigo, isso é mito da Bíblia, isso não acontece. Será que não? Eu vou dar um exemplo então moderno para você. Já que você não acredita no texto bíblico, acredita pelo menos nisso aqui, olha. Saiu em vários jornais, inclusive no G1. Morte de homem após oração de pastor em monte foi causa indeterminada, diz a polícia. Isso aconteceu em Minas Gerais, no bairro de Ribeirão das Neves, perto de BH, tá certo? Ribeirão das Neves, eu conheço a região. Um grupo evangélico estava orando no monte quando 2 rapazes vieram com uma faca para assaltar o grupo. E quando eles vieram assaltar o grupo, o pastor na mesma hora clamou a Deus, Senhor, não deixe esse rapaz falar isso. E parece que fez um apelo, olha, arrepende-se, senão a ira de Deus pode cair sobre você. E naquele mesmo momento o rapaz, que Deus que nada, blasfemou de Deus e veio com a faca em cima do pastor. E quando ele veio, ele automaticamente teve um ataque cardíaco, caiu fulminado no chão, fulminado, força de expressão, né? Caiu morto instantaneamente. E o colega, na hora, fugiu para o meio da mata e depois se entregou à polícia. Ora, alguém pode falar, que coincidência, né? Pode ser uma coincidência, mas o fato é que eles estavam orando, o rapaz tentou assaltar o grupo e naquela hora o pastor orou, repreendeu e o rapaz caiu morto na mesma hora. Então, ainda que você julgue isso uma mera coincidência, você há de admitir que não é impossível que a história bíblica seja real.